Sejam bem-vindos ao Plastic Academy, primeira edição. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gilberto Baxa, eu sou da Pensei Nisso Limitada. Vou falar um pouquinho aí a respeito aí de mim, e depois a gente fala um pouquinho mais a respeito aí do que vem a ser aí o Plastic Academy e o que vem a ser aí as palestras que a gente está preparando para vocês, tá? Esta palestra vocês estão assistindo agora é um conteúdo gratuito, tá? O nome dessa palestra é Plástico em Poucas Palavras. E aí, Plástico em Poucas Palavras são aí destinados a leigos, né? O pessoal que é leigo em plástico, que quer conhecer um pouquinho mais sobre o plástico, não conhece absolutamente nada. E para você que já conhece um pouquinho, quiser se especializar, conhecer um pouquinho mais a respeito desses detalhamentos aí da questão de plásticos, de transformação de plástico, então essa palestra também serve para você aí, ok? Bom, começa então uma nova plataforma de conhecimento online, tá? Nós, aí os produtores de conteúdo, né, da internet, eu, Ricardo Cusiol, né, o pessoal aí do canal da Talk Plast, né, o Alan Rodrigues aí do canal Projetos de Mestre, né, Fabrício Soprano, Flávio Dias, pessoal da Sumitomo Demag aí, que é o Michel, Fábio Musi e o pessoal do blog Papo Técnico, nos juntamos aí e formamos um grupo para dar conhecimento para vocês na parte de plásticos. E esse grupo então recebe o nome de Plastic Academy e é um evento que a gente está procurando fazer todos os anos, né? Alguns eventos aí para passar conhecimento para vocês nos diversos pontos de vista, nos diversos ângulos aí do processo, para mostrar um pouquinho para vocês aí o que tem de novidade, o que surgiu de novas tecnologias, novas formas de processamento, novas metodologias, enfim, um pouquinho de cada coisa, tá? E em relação à transformação de plástico, tá? Aqui então segue alguns membros aí, tá? Para vocês terem aí os nomes, os contatos, tá bem? Cada um segue uma área em específico, tá? E aí depois nas palestras vocês vão ter a apresentação de cada um, né? Individualmente vão conhecer o trabalho de cada um, o que faz cada um e o que vai agregar em valor para o Plastic Academy. E eu volto aqui para vocês então para falar um pouquinho de mim. Meu nome então é Gilberto Baxa, como eu já falei para vocês. Eu faço parte da Pensei Nisso, que é uma empresa de consultoria e é parte de treinamentos, tá? De transformação de plásticos, ok? Nós aqui temos aí como missão disseminar o nosso conhecimento, a nossa metodologia para as empresas aí terem melhorias de processo, né? Otimizações de processo, ganhos de produtividade, tá? Enfim, nesses vários nichos que vocês têm aí acesso à informação e a conhecimento e a aplicação direta, né, no mercado de transformação de plástico. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou então iniciar a minha palestra sobre plástico em poucas palavras, e a ideia é mostrar um pouquinho para vocês do que é a abrangência do plástico. Então, a primeira frase é: olha a sua volta, né? Quantos objetos de plástico você consegue identificar? Olhando aí a sua volta, eu acredito que no mínimo você vai achar 25 objetos ou mais. Se você começar a analisar com calma, com carinho, com bastante cuidado, né, você vai começar a enxergar várias coisas aqui. Eu estou no escritório agora, ó. Só de olhar para frente eu já peguei aqui, ó, o primeiro objeto, que é a minha garrafa d'água aqui, ó, tá? Aí, só aqui já tem a tampa, a sobretampa, né? Já tenho aqui, ó, o corpo da garrafa, né? E tenho aqui também a própria tira aqui, ó, que também é de nylon. Tem uma peça injetada, tá? Então, só de olhar, então, já achei uma peça. Aí, ó, olhando do meu outro lado, tem um controle remoto aqui, ó. Tá vendo? Então, meu celular, a capinha do meu celular. Tem um outro objeto aqui que está na minha frente aqui, que é uma caixa de som. Essa caixinha de som, ela também tem aí o quê? Feito também de plástico, aí feito em ABS. E aí, se você começar a olhar à sua volta, você vai começar a enxergar vários objetos diferentes, tá? Com relação aí a objetos plásticos. Então eu tirei algumas fotos aí para vocês, as tampas, as garrafas, né? As canetas, ó, as garrafas de novo plásticas aí, ferramentas aí, ó, tem a minha balança,
né? Tem as minhas chaves aí, ó, minha caneta, o meu canivete que eu uso aí nas minhas gravações, né? Tem aí, ó, as lâmpadas, as luminárias, que hoje é tudo LED, né? As luminárias de LED, vocês acham que são do quê? De vidro? Não, não, é tudo plástico, tá? Tudo plástico, tá? Monitor, aí ó, o espirrador de água, né? Até o desodorizador aí de ambiente aí hoje já é também quase 100% em plástico. Então, se você começar a olhar as peças aí, você vai começar a ter surpresas, né? Dentro do seu ambiente aí, vai começar a ter várias surpresas aí, tá? Em relação a isso. Então, olhando aqui, né? Fora do que você não reparou ainda tem, né? As luminárias, se você não reparou, os próprios interruptores hoje são todos em plásticos. Os eletrodomésticos que estão à sua volta, as utilidades domésticas. Nossa, utilidade doméstica nem fala, né? É pote, é tampa, é escorredor de macarrão, são os utensílios, né, de cozinha, né? Descartáveis, tá? Descartáveis tem um monte. Mobiliário, então, vixe, mobiliário já tem cadeira, já tem mesa, apoio de braço de mesa, vários tipos de imóveis, a própria mesa em si, né? Depois tem os materiais de escritório, quase todos eles são em plástico, canetas, né? As canetinhas, lapiseiras, réguas, quadros, os organizadores em si, quase todos são em plástico, né? Os eletroeletrônicos, então aí, TV, celulares, né? Parte de telefonia, né? Que a gente está falando aí. Objetos decorativos, cara, objetos decorativos tem N aí, né? Só dá uma olhada na minha estante aqui, ó, do lado aqui, ó. Essa estante aqui tá cheia de objeto, né? A parte elétrica ainda, né? Você tem os conduítes, os cabos elétricos, os forros, hoje são todos em plástico, né? Piso, hoje você tem aí carpete, tapetes, todos eles em plástico, muitos usando PET. Roupas, então aí você tem aí as resinas poliéster, a própria resina PET, né? Relógios e outros utensílios, inúmeros utensílios que são feitos e fabricados com plásticos, né? E o que vem a ser o plástico, então, como definição, né? Gilberto, o que é plástico? Se você for perguntar, então, o que é plástico, o plástico é um polímero, é um composto orgânico de elevado peso molecular, que é derivado do petróleo, do gás natural ou do carvão mineral. Alguns são obtidos através de reações químicas, né? De um conjunto de monômeros chamada de polimerização, tá? Hoje já existem aí plásticos que são retirados aí de vários locais diferentes, vegetais, né? Origem sintética, por exemplo, né? São extraídos aí da poluição, da própria natureza, tá? Enfim, existem uma série de compostos aí já, de monômeros, que são retirados aí de vários pontos, tá? Vários acessos aí da natureza e da própria, né, poluição que gera o homem aí, né? Então, hoje nós temos aí diversos tipos de obtenção. E aí, para falar mais sobre esse assunto, vocês vão ver aí vídeos aí no YouTube, por exemplo, com o Ricardo Cusiol, né? E o pessoal que produz conteúdo aí para esses grupos, né? E para nós também aqui do Plastic Academy, várias origens diferentes de remoção de plásticos aí do meio ambiente, tá? Bom, então essa é a definição de plásticos, né? Vamos seguir adiante aqui, então, para vocês entenderem como funciona um pouquinho, né, a questão da obtenção, né? A matéria-prima, então, vem do petróleo, gás natural, do carvão mineral, extraída da natureza, tá? E dentro desse processo aí, o que eu acho bacana, eu até coloquei ali um reloginho, né, e um triângulozinho ali que identificam outros dois processos, na verdade, né? Esses dois processos são pressão e temperatura. Tudo que você for fazer referente à transformação de plásticos está ligado a esses dois processos aí, que é pressão e temperatura, tá? Então, retirou o composto, né, que eu preciso para obter, então, o meu monômero, né? Seja ele o petróleo, o gás natural, o carvão mineral da natureza, eu vou passar por um processamento, tá? Através aí das refinarias para retirada dos monômeros. Então vou usar pressão e temperatura para retirar esses monômeros aqui da minha matéria-prima principal, que seria aí o petróleo, o gás natural ou o carvão, ok? Dá para se obter plásticos de outros lugares, como eu já falei, dá.
até de vegetais aí. Se você pegar, por exemplo, a caseína, né, que é uma proteína encontrada em alguns vegetais, até no leite, dá para retirar alguns monômeros daí. Tá? Então, passo para a refinaria essa matéria-prima bruta e vou fazer então a obtenção dos monômeros. Então, vou refinar o petróleo e vou obter aí, né, os etilenos, o propeno, né, o penteno, enfim, outros plásticos, outros monômeros, na verdade, tá, para obter o meu polímero. E aí, faço novamente a reação, que vai aí ter aí pressão e temperatura dentro do meu reator, e vou obter então as resinas de base, que elas vão ser geradas então dentro desse reator, tá? As minhas resinas bases aí eu tenho a polimerização, né? Ela vai ser então gerada através de pós, grânulos, tá? Tem aqui pastas, líquidos ou compostos, né? Mesclados aí entre pastas, líquidos, grânulos, pó e etc. Tá bem? E através de novo de temperatura e de pressão, eu vou fazer então a obtenção dos meus grânulos ou, né, da minha resina principal, que é a resina base. Algumas são formadas dentro do próprio reator e já saem preparadas, outras geram uma resina base para uma mistura de um composto, e aí eu vou obter então um material que é mais apropriado para a plastificação na máquina, isso é, para homogeneização na máquina injetora. Tá? Então, novamente, exponho o material a pressão e temperatura, faço a granulação e a adição. O que é a adição? Vou colocar aí os aditivos, os plastificantes, lubrificantes internos, externos, estabilizantes, corantes e antioxidantes e outros aditivos aí que você pode colocar na resina, né? Anti-chama, UV e etc. Então, em cima dessa granulação, né, que é gerada então em cima da minha resina base, que pode estar em formato de pó, grânulos, né, pasta, líquidos ou compostos deles, eu faço a granulação numa extrusora, tá? E aí, esse material então granulado, já aditivado com tudo aquilo que eu preciso, eu faço então a transformação através dos processos que é a extrusão, a injeção, né, o sopro, a rotomoldagem, a calandragem, compressão, tá? E outros processos que a gente vai estar falando mais adiante. Novamente, vou usar pressão e temperatura para transformar o meu polímero aí, né, no produto que eu quero. E aí, então, eu tenho a aplicação e a venda final ao consumidor, e aí a industrialização desse meu material. Então, para vocês verem aí como funciona um pouquinho dessa cadeia produtiva, né, desde a obtenção até a parte de transformação e venda do produto plástico para o cliente ou consumidor, ok? Então vamos seguir adiante aí. Nós vamos falar então do que é o monômero e o que é o polímero, né? Eu falei para vocês aí que no primeiro processo então da refinaria, né, eu vou retirar o monômero da estrutura então da matéria-prima, que seja ela o petróleo, ou gás natural, ou carvão, mineral, né? Eu vou retirar então o monômero. O monômero, se a gente for fracionar a palavra, que vem do grego, mono significa uma e o mero significa parte. Então o monômero é a primeira parte da minha cadeia polimérica, tá? Que vai definir então o tipo, né, do material que eu estou obtendo. Tá? Então, ao lado aqui esquerdo, vocês têm aqui o monômero de etileno, tá? Que é um monômero simples. Tá? Vocês veem aí 2 carbonos e 4 hidrogênios ligados através de uma dupla ligação. Tá? Essa dupla ligação é extremamente sensível à pressão e temperatura. Tá? Então, quando eu faço a polimerização, eu vou romper, na verdade, essa cadeia da dupla ligação. E aí eu gero 2 radicais livres, um em cada carbono. E aí ele se junta ao outro monômero, que é uma parte exatamente igual a ela. Tá? E aí ele vai criar uma cadeia polimérica maior, tá? Chamada polímero, tá? O que é o poli? Poli é muitas e o mero são partes, tá? Então, quando eu fraciono essa cadeia, quando eu quebro essa cadeia, que está do lado esquerdo aqui, eu gero, então, 2 radicais livres para ligação, e aí esse monômero ele vai se ligar a outro monômero e vai formar o polímero, tá? Essa ligação se repete N vezes dentro da cadeia polimérica, e aí você tem, então, dessa repetição, você tem a geração do polímero. Tá?
tá? Ao lado direito vocês veem aí um material que é o polipropileno, tá? Polipropileno tem uma ramificação aí de um outro carbono, então na hora da quebra da dupla ligação dele, porque o monômero aí é diferente desse do lado esquerdo que vocês estão vendo, tá? Então, quando você tem esse rompimento dessa cadeia, ela fica essa ramificação para baixo aí, e os dois radicais livres que estão no lado aí de cada carbono, eles vão formar então uma ligação para formar o polímero que vocês estão enxergando aí do lado, um pouquinho acima da minha cabeça aqui, ó, tá? Então, este polímero aqui é o polipropileno, ok, pessoal? Espero que não tenha vazado. Ops, aí aqui é o seguinte. Essa figura eu achei demais. Então o petróleo foi obtido através aí de compostos orgânicos em decomposição, né? Gera o óleo, né? Gera o petróleo e aí vira o polímero que a gente está vendo e depois a gente transforma novamente hoje em objetos plásticos, né? Então achei essa imagem bastante legal, só para dar uma quebrada no gelo aí em relação a falar sobre plásticos aí. Então hoje nós pegamos os dinossauros aí do passado e transformamos em dinossauros do futuro aí através dessas cadeias poliméricas que a gente gera através dos polímeros. Bom, seguindo então, não vamos entrar muito a fundo na tipologia, não vamos entrar muito a fundo na classificação dos polímeros, porque esse curso é plástico em poucas palavras, então nós vamos falar só um pouco dele, né? Quais são os principais tipos de plástico que a gente encontra, né, no mercado hoje? Então eu escolhi dois para falar para vocês aqui, que são os mais comuns, que são os termoplásticos e os termofixos, tá? Que são eles? Então os termoplásticos são aqueles plásticos que a gente consegue, né, fazer então através de pressão e temperatura, transformá-lo novamente em outros objetos. Então o que a gente vai fazer? O material está em estado sólido, a gente coloca lá pressão e temperatura, ele se transforma no estado pastoso, né? Solidifico ele no formato que eu quero, seja ele no brinquedo, seja ele na lâmpada, seja ele na peça do carro, seja ele no meu eletrodoméstico, no que for, na minha garrafinha aqui. E depois que eu não quero mais usá-la para esse fim, eu faço a moagem desse polímero, certo? Aqueço novamente, tá? Transformo novamente esse plástico em outro objeto qualquer. Então, esta é a cadeia da reciclagem, né? Então, os termoplásticos são aqueles que podem ser reutilizados inúmeras vezes, tá? E aí você pode obter produtos diferentes, desde que você tenha aí o plástico com a qualidade que você precisa para produzir aquele seu produto, né? Então, é lógico, se eu quero produzir, por exemplo, uma peça automotiva, né, eu tenho que usar aí, ou não usar, né, materiais reciclados, ou usar um percentual muito baixo de material reciclado. Se eu quero fabricar uma peça, por exemplo, que não exige tanto em termos de, por exemplo, resistência mecânica ou resistência química, né, eu posso usar materiais reciclados e aí fazer com que esse custo de produção fique mais em conta, mais barato, para produzir aquele mesmo objeto, tá? Então, os termoplásticos eu posso transformar várias vezes, fazendo a moagem, a extrusão, a granulação e etc. Tá? E o termofixo? Os termofixos eu consigo transformar apenas uma vez. Ele se plastifica apenas uma vez, se molda apenas uma vez, e depois disso nunca mais eu consigo moldá-lo novamente. Isso é, se eu aquecer esse material para tentar deixar ele pastoso, para tentar fazer ele fundir novamente, eu degrado a cadeia polimérica e não consigo transformar esse plástico em fluido. E aí eu não consigo moldá-lo novamente. Então ele vai do sólido para o pastoso apenas uma vez e do pastoso para o sólido. E daí por diante eu não consigo mais fazer as modificações que eu preciso nesse material para transformá-lo novamente. É o caso aí, por exemplo, das espumas, dos materiais como a baquelite, a melamina, tá? E outros polímeros aí que são termofixos, tá? E se transformam apenas uma vez. Então,
para você aí que está, né? Ah, eu queria aplicação de um polímero termofixo. Dá para se usar um percentual de reciclado no material que ainda não foi transformado? Sim, muito pouco, talvez 10% ou menos, tá? Mas dá para usar, tá? Faz uma moagem, tá? Ela tem que ser muito pequena, muito bem feita, tem que ser micronizada, como a gente chama, para a gente poder aplicar isso em um outro termofixo e a gente tem então o produto sendo utilizado. Ele não vai passar para o estado pastoso, mas ele funciona como uma carga no estado sólido, tá bem? Então, são esses dois tipos de plástico que nós vamos estar falando aqui, ok? E como é o plástico, né? Como a gente compra como matéria-prima, e aí a gente está falando da parte comercial, eu não estou falando aí da parte, digamos aí, de monômeros, né? Como é o plástico em sua forma natural, né? Então o plástico tem a sua forma natural em grânulos. É claro que eu estou generalizando, porque algumas resinas a gente compra também em pó, mas a grande maioria dos transformadores hoje de plástico no Brasil e no mundo compram aí o plástico em sua forma original através de grânulos, tá? É esses grãozinhos que vocês estão vendo aqui em cima, aqui, ó, tá? Fiz questão de ficar dentro aí da embalagem plástica aí. Esse ainda está aditivado, pode ver, tem uns grãozinhos coloridos aí. Eu vou até pegar uma peça para vocês aqui, para vocês verem aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó, deu origem então à questão aqui, ó, da aditivação. É uma pigmentação através, nesse caso aqui, de master batch, que a gente chama, que é um concentrado de cor, tá, agregado a um veículo. Esse veículo pode ser uma cera, pode ser o próprio material que você vai injetar, tá? E aí você agrega esse pigmento em uma grande quantidade, bem concentrado, tá? E a gente utiliza aí entre 1 a 2,5%, tá? Para chegar nas cores aí que vocês estão vendo. Desculpa, a minha peça tem uma anotação aqui, ó, né? É uma anotação de horário, porque quando eu vou fazer os meus tryouts eu acabo anotando em função às vezes do horário ou no número de ciclos que eu estou trabalhando, né? Então aqui está marcado esse horário aqui, só por curiosidade, né? Para quem quiser falar, pô, mas tinha um número lá marcado, eu não entendi o que era. Então, esse aqui é o horário da peça que ela foi injetada. E aí eu consigo acompanhar os lotes de injeção, tá bem? Então, quando aquecido, esses grânulos eles derretem e formam, então, uma massa pastosa. Essa massa pastosa, então, por sua vez, é processada de diversas maneiras que a gente vai ver daqui para frente, tá? Bom, o que é bem bacana é que o que eu falei para vocês aí, essa aditivação a gente pode fazer na máquina ou pode ser feita anteriormente. Eu poderia comprar também o material já nessa cor, tá? Nesse caso aqui a mistura é feita na máquina injetora, tá? Pode ser feita através de uma extrusora, pode ser feita através de uma sopradora, por exemplo, tá? E eu tenho o material saindo na cor, por exemplo, como uma garrafa, né? Essa garrafa aqui ela pode ser feita, fabricada com o plástico também virgem, né, natural, na cor original, aditivado então o pigmento azul, e aí vocês estariam vendo aí os pigmentos, as bolinhas azuis aí, para fazer então essa coloração, tá? Não é usual a gente às vezes comprar na cor, porque o material realmente sai bastante caro, né? A não ser que a gente faça um volume grande de peças, aí vale a pena a gente comprar o material na cor, tá? E já agregar o pigmento já nessa cor e já manter uma uniformidade, inclusive até no fornecimento das peças. Mas a grande maioria dos transformadores fazem a aditivação na máquina e aí usam lá um batedor para misturar isso, né? Tipo uma betoneira. Tem alguns batedores hoje que são mais profissionais, né? Algumas empresas utilizam aí dosadores de master batch ou volumétricos ou gravimétricos. E aí depois, se você quiser saber um pouquinho mais, corre lá nos vídeos que a gente tem no canal do YouTube lá e vocês vão ver também como é que funciona a partir de dosagem aí. Tem 2 vídeos lá bacana, um com a Maureto e um com a Piovan, falando exatamente dessa tecnologia de mistura, tá? E então eu faço o processamento desse plástico aí que vocês estão vendo no formato aí de grânulos, tá? Nas máquinas e nos processos que a gente vai falar daqui para frente. Eu estou acelerando aqui, pessoal, mas porque a gente tem um tempo aí meio que padrão a seguir para não prender vocês também por muito tempo aí na palestra, ok? Bom, seguindo então, pessoal, aí tem algumas aplicações, né, em termos aí de segmentos de mercado,
tá? Então a construção civil aí tem várias aplicações diferentes de vários processos. Vocês estão vendo aí, ó, a casa do lado esquerdo aí superior, vocês estão vendo uma casa que é totalmente feita em plástico, tá? Todas as partes da casa, tá? Seja ela o tijolo, seja ela as vigas, seja ela as colunas, seja ela aí até o telhado, menos a telha. A telha, nesse caso aí, tem uma fabricação aí diferente, né? Mas as telhas transparentes, se vocês quiserem usar, são também de resinas plásticas. Temos aí no canto superior direito toda a parte aí de conexões hidráulicas, tá? Que são injetadas aí em PVC. Temos aí os canos de PVC. E hoje também temos uma tecnologia, a mais nova tecnologia em montagens de pisos, né, e lajes, onde também utilizam peças injetadas. E aí eu consigo eliminar praticamente 50% do concreto utilizado na construção de uma laje ou de um piso, tá? Então, é o que eu estou aqui, ó, dentro do quadrinho aqui onde eu estou aqui, tem uma... Não é uma laje isso aí é um piso, tá? Estruturado, tá? Vocês podem ver as células aí do piso, tá? Essas células aí, elas vão fazer um vazio, uma forma vazia. É lógico que dali eu não consigo mais tirar a peça, né, que foi injetada, tá? Eu posso usar inclusive 100% do material reciclado, tá? Para fazer esse revestimento aí, digamos assim. E a própria laje não encostaria no solo, né? O que propicia aí a menor propagação de umidade ou de gases tóxicos. Por exemplo, em algumas localidades aí, por exemplo, na Itália, não se pode construir diretamente no chão. Então usa essa tecnologia, tá? De piso suspenso, e aí eu consigo economizar também concreto, tá? Então, fora isso, também tem outras aplicações na construção civil, como conduítes, né? As próprias caixas de passagem, né? A tubulação de aquecimento de água hoje também é feita dessa forma, e etc, etc, etc. Seguindo, peças automotivas, acho que hoje a grande maioria do pessoal conhece as peças plásticas aí, através do automotivo, porque no segmento automotivo hoje eu diria que 60% a 70% das peças de um veículo são de plástico, tá? Inclusive no motor, já tem coletores, já tem projetos aí de partes do motor, inclusive funcionando através de peças plásticas. E aí dá para ver aí o motor aí na parte da foto da imagem, o superior. Se você for ver o motor da BMW aí, a parte de cima do motor é quase tudo plástico, tá? E no interior, as laterais de porta, painel, né? Todos os acabamentos internos são todos em plástico, volante, tá? Aí você vai falar, espuma, mas a espuma é plástico, tá? É um poliuretano expandido e é termofixo, tá? E aí tem várias tecnologias diferentes, tudo isso é plástico, tá, gente? Tudo isso é plástico, tá? Seguindo, eu tenho as utilidades domésticas, que hoje acho que dominam o mercado aí. Então vocês veem todos os potes aí, vocês têm aí a parte, né, da móveis, né, lixeiras, cestos, enfim, tem uma infinidade de objetos aí que são feitos em plástico, tá? O UD tem crescido demais no mercado aí de transformação, né? Tem os utensílios domésticos aí de baixo custo. E hoje o que está aí na moda são os de alto valor agregado, né? Que aí tem espessuras maiores, né? Produtos com uma qualidade maior, utilizando polímeros aí, inclusive de engenharia em alguns casos, né? Para a produção de utilidades domésticas aí. Então hoje está se profissionalizando ao extremo, né? E inclusive com processos aí diferenciados, por exemplo, como a injeção bicomponente, onde ela utiliza duas cores ou dois materiais diferentes, tá? Para fazer então a inserção de dois materiais diferentes ou duas cores diferentes no mesmo produto, tá? Seguindo adiante aí os eletrodomésticos, a grande maioria hoje das carcaças de eletrodomésticos são aí de plástico, tá? E uma infinidade aí de eletrodomésticos aí tem 70, 80% aí dos elementos em plástico, tá? Então aí pega o refrigerador, vai falar, toda a parte interna do refrigerador é plástico, tá? O isolamento térmico, que é poliuretano, é plástico, é termofixo, mas é plástico, tá? Ventiladores, por exemplo, você tem a hélice em plástico, você tem o sistema de fixação da hélice em plástico, às vezes você tem a grade em plástico, você tem a carcaça em plástico, tem os botões liga e desliga em plástico, só tem a eletrônica que ficou de fora e o motor. E dentro do motor ainda, se você abrir o motor, ainda você vai achar plástico lá dentro,
Porque o isolador é em poliamida, né? Que é nylon, né? A gente chama o nome comercial. Você vai achar dentro do isolador do motor também plástico. Então, não queira fugir. Todo o revestimento dos cabos é PVC, é tudo plástico. Então, se você pegar uma utilidade doméstica aí, tem um alto uso de materiais plásticos dentro dessa aplicação, tá? Fora aí ferro de passar roupa, a gente pega realmente só a resistência, por exemplo, e a parte de baixo da base, que é fundida em alumínio, né? Às vezes é teflonada e tal. O teflon é um polímero, né? Se a gente pegar, por exemplo, aí toda a parte do ferro de passar roupa também, né? A parte superior é tudo polímeros e etc. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que é o negócio, né? Como é que pega aí a parte de plásticos, tá? Bom, eletroeletrônicos, aí tem variados, né? A gente fala desde os televisores, os computadores, os videogames, os celulares, enfim, nas mais diversas aplicações e nos mais diversos tipos de processos diferentes, porque aqui tem tecnologias agregadas altíssimas. Por exemplo, como texturas especiais, né? O Black Piano, por exemplo, texturas específicas para não deixar escorregar a peça da mão, né? Texturas especiais para trazer um soft touch, né? Que é a sensibilidade ao toque das mãos nas peças, para que o usuário que está utilizando daquele objeto, né, tenha uma sensação diferente ao segurar aquele objeto, né? Aqui é um segmento à parte de altíssima tecnologia, né, que utiliza processos de fabricação aí, que a gente pode dar inúmeros exemplos, tá? E depois, se vocês quiserem saber mais, podem deixar nos comentários quais são os processos que a gente pode aplicar aqui em cima desses produtos de eletroeletrônicos, né, que podem agregar para nós valores aí mais altos, mais elevados na produção de peças plásticas, tá bem? No agronegócio hoje tem expandido demais, né, a parte de irrigação, tubulação, inclusive a parte de mudas aí com as bandejas, né, e a tecnologia das bandejas de plantio para mudas, tá? Tudo isso até no agronegócio usa plástico, fora a construção das próprias estufas que utilizam aí também filmes plásticos para isolar, filmes plásticos para dar passagem de água, as redes, por exemplo, que são construídas também com polímeros, tá? Então, tudo isso dentro do agronegócio também é utilizado muito aí material plástico, tá? No que diz respeito à tecnologia do agronegócio, tá? Vamos lá, seguindo, móveis aí, toda a parte de mobiliário, né? Seja ele para recreação, seja ele para apoio na cozinha, seja ele para salas, escritórios, etc. Hoje, muitas cadeiras, designs diferentes, né? Designs modernos, aí vocês encontram mobiliário de diversos nichos de tecnologia e outras, estantes, né? Mesas, né? E todos esses objetos que são voltados para a área de mobiliário, hoje utilizam polímeros aí com cargas minerais, com absorvedores de ultravioleta, né? Com pigmentos especiais para ficarem, né, expostos a intempéries, seja ação do tempo pela chuva, seja sol extremo, calor extremo, frio extremo. Tudo isso tem hoje uma tecnologia voltada e agregada na produção de imobiliário, utilizando polímeros aí, que às vezes podem ser comuns e em alguns casos também polímeros de engenharia, tá? Vamos lá, decoração, objetos de decoração, quase todos eles hoje são em plástico, né? Pelo acabamento superficial, pela facilidade, né, de produção, de transformação desses objetos e também pela beleza estética, né, e pela baixo peso, por exemplo, em relação a materiais como aço, metais, né, cerâmica, por exemplo, hoje tem substituído bastante esses materiais por polímeros e materiais plásticos, tá bem? Seguindo adiante aí para a gente não atrasar mais, parte de embalagens. Hoje a parte de embalagens tanto descartáveis, né, como produtos aí de médio e uso longo prazo, tá? Então vocês veem aí todo tipo de garrafa, balde, pote, galões, tá? Frascos de shampoo, desodorante,
frascos aí, ketchup, mostarda, enfim. E os descartáveis aí, os pratos, talheres, né? Bandejas, né? Que a gente usa praticamente todo dia, né? E as embalagens aí, que são os sacos plásticos, as sacolinhas, né? Os blisters, que são aquelas caixas que envolvem o produto, né? Frutas principalmente, né? Legumes às vezes, de alto valor agregado, então utilizam esses tipos de embalagem, tá? Então vocês veem aí que a quantidade de plásticos aí que a gente encontra no dia a dia é enorme, né? Mudando um pouquinho de assunto então agora, para a gente poder entrar na reta final da nossa palestra aí, quais são as formas de processamento do plástico? Então, a gente falou várias aplicações diferentes e agora vai relacionar essas aplicações aos processos, né, que elas utilizam para transformação. Então vocês têm aí a extrusão, e na extrusão eu posso ter a granulação, tá? A granulação é a formação daquele grãozinho que vocês viram lá, né, na parte que eu mostrei para vocês na matéria-prima ali, né? Então eu posso fazer a granulação dos plásticos, posso transformá-los em perfis, tá? Quais são os perfis aí que vocês veem? Aí o próprio forro, por exemplo, né? Posso transformar em tubos, tá? Tubos plásticos aí, esgoto, água, os próprios conduítes, mangueiras, por exemplo, né? Tudo isso eu transformo através da extrusão. O sopro, para fazer as embalagens como garrafas, tá? Aí o sopro eu tenho aí as diversas embalagens aí do mercado, tá? Seja ela desde galões até a parte das garrafas e dos frascos que a gente utiliza no dia a dia. Os filmes, que são aí os sacos plásticos em geral, a gente faz a sacolinha de mercado, faz as embalagens, né, que vão para freezer, né, as embalagens do saco de lixo, por exemplo, e as chapas, tá, são formadas pelo processo de extrusão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí também um resumo aí de todas as máquinas, vou mostrar as máquinas aí, inclusive algumas delas trabalhando para vocês terem ideia de como elas funcionam. A termoformagem, também tem um filme específico aí para falar da termoformagem, é o famoso, que o pessoal costuma dizer, é o queijo quente, né? Eu pego a chapa plástica, derreto o plástico até ele ficar maleável, ponho ele numa forma e gero vácuo para ele puxar essa chapa e formar em cima de um molde de resina ou de madeira, formando o produto. Vai ter aí um videozinho bacana que vai mostrar aí para vocês também como funciona a termoformagem. A aglutinação de filmes é um processo também que a gente faz aí o reaproveitamento das embalagens, das sacolas plásticas, dos filmes plásticos em geral, tá? A compressão, que é um processo que hoje não é muito mais utilizado, mas eu até coloquei um exemplo de um vídeo aí, de um processo de compressão que eu vou mostrar para vocês dentro desse vídeo daqui a pouquinho, tá? E os prensados aí, que a gente chama de processo RIM, que é um processo onde a gente polimeriza, né, o plástico dentro de uma cavidade, né, de um molde, mas através de uma prensa, tá? Dando acabamento às vezes com tecido, com outras coberturas, por exemplo, como chapas, né, chapas de plástico e outras conformações, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona também. Dentro da injeção, né, eu tenho aí a injeção convencional, a injeção bicolor, bicomponente, injeção a gás, a água e a injeção sopro. E aí depois dentro da injeção nós vamos mostrar também alguns desses processos. A rotomoldagem, que aí forma peças de grande porte, ocas, né? Como vocês viram o brinquedão ali daquele playground, as caixas d'água hoje a maioria são em rotomoldagem, né? E algumas lixeiras inclusive são em rotomoldagem. Eu vou estar mostrando para vocês no vídeo um vaso sendo feito em rotomoldagem. Não está muito bem filmado, tá? Mas vai dar para a gente ver um pouquinho aí. O estrutural foam, que são os espumados, tá? Também é um processo que a gente pode utilizar através da injeção, né? A calandragem, que é um processo também através de cilindros que a gente faz aí a incorporação, às vezes de aditivos, ou forma polímeros aí, e materiais através dessa calandragem. Então a gente vai comprimindo esse material e vai misturando isso. E os espumados de poliuretano também, que fazem então esta composição dos processos de transformação. Então rapidamente aqui, pessoal, eu vou passar mostrando os equipamentos que fazem as transformações. Então as injetoras, que são mais convencional,
tá? Eu tenho aí as bicomponentes, a injeção aí vertical, as injetoras horizontais, que tá aqui atrás de mim, né? E as injetoras verticais e injeção sopro, que é o processo que está logo acima aqui de mim, tá bem? Então esses são alguns processos aí que a gente pode mostrar através de injeção, né? As variações que eu falei para vocês aí, injeção a gás, injeção a água, que vão formar aí cavidades ocas dentro das peças aí. Então, a que está do meu lado esquerdo aqui é formada através de gás. Então, eu injeto gás aqui dentro desse manípulo aqui, né? Dessa peça que a gente faz aí um apoio das mãos, né? E em cima aqui de mim vocês estão vendo o pedal da embreagem, que ele é esvaziado a água, tá? Então, o esvaziamento da água ocorre em toda essa parte da bolha que vocês estão vendo internamente aí ao pedal, tá? E ao contrário do que muita gente imagina, tá? O pedal fica mais rígido e mecanicamente tem uma estrutura, digamos aí, muito mais resistente do que se ele fosse maciço, tá? Então, esse processo ele utiliza uma tecnologia onde você tem ganhos aí em redução de peso, em redução de ciclo, tá? E também em aumento de resistência mecânica das peças aí, por ela ter uma cavidade oca lá dentro, tá? E aí depois o Fabrício vai falar com bastante propriedade para vocês aí desses processos dentro aí do Plastic Academy, tá? Então, ele vai falar aí com mais detalhes. As extrusoras aí, tem várias extrusoras aí, ó. Vocês podem ver aí, a primeira lá de cima é a granulação, depois tem extrusão de chapas, a extrusão de perfis aí, tá fazendo uma cantoneira aqui, logo acima aí de mim. Depois tem uma sopradora, aí tem umas extrusoras aí jogadas aí, tem a parte de tubos e a extrusão de filmes, tá? Que é a última aqui que está aqui acima. Eu vou passar rapidamente porque nosso tempo está chegando no limite aí, tá? Bom, a termoformagem, então aí são as máquinas de termoformagem a vácuo, tá? Eu vou passar rapidamente para poder mostrar o vídeo aí para vocês também, rapidinho, tá? Aqui os aglutinadores, o aglutinador ele parece uma panela aí, ó. Ele tem uma tampa aqui em cima, essa tampa vermelha aí, onde eu faço aí a parte de colocação dos sacos plásticos. E embaixo do aglutinador, vocês podem ver na minha foto da esquerda aí, tem uma faca. Ela fica girando igual um liquidificador e você vai jogando o filme lá dentro. E aquilo vai batendo até ele aquecer e grudar um no outro. Quando ele gruda um no outro, a gente chama de aglutinação. Essa aglutinação, então, depois eu vou jogando água, vou resfriando e o material vai ficando um granulado meio desuniforme assim. E aí esse granulado meio desuniforme eu consigo jogar numa extrusora e fazer um granuladinho bonito, como vocês vão ver também no filme que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, que tem 5 minutinhos. Tá? Processo de compressão, aí tem vários processos diferentes aí. Vou mostrar dois para vocês, que é o de injeto compressão e de compressão tradicional. Tá? O processo RIM, que utiliza aí a tecnologia de bicomponente, é usado aí o poliuretano. Eu tenho dois tanques aí que vocês estão vendo nas fotos de cima, e que jogam aí os dois componentes dosados aí em uma quantidade dentro de um molde, dentro de uma prensa. Eu fecho essa prensa e deixo expandir a espuma lá dentro, e aí eu formo a peça que eu quero espumada. E aí eu posso colocar o tecido, posso colocar a lâmina de plástico aí em cima para dar o acabamento, e a peça pode ter a parte superior, digamos aí, coberta com esse tecido, e a parte interna dela ser revestida com a espuma de poliuretano, tá? Então esse é o processo RIM. O rotomoldagem, então, aí que eu falei para vocês, onde o plástico é colocado dentro de um molde aquecido e o molde começa a rotacionar a 360 graus dentro de uma máquina, tá? Que vai aquecer aqueles grãozinhos de plástico micronizados e eles vão derreter, e conforme o giro 360 graus aí, você consegue conformar o produto. Depois você abre o molde e tira a peça de dentro e aí faz a separação, provavelmente, da tampa do corpo, e aí tem que ser recortado mesmo, tá? E processo de calandragem, onde eu tenho aí a colocação então do plástico no cilindro aqui na parte superior, que está do meu lado esquerdo, aqui vocês vão ver o processo. E aí, em função então dessa rearranjo dos cilindros, o plástico vai passando por entre os cilindros e vai se formando uma chapa, tá? Então ele lamina e vai formando uma chapa, e eu posso passar várias vezes aí na calandra, tá? E posso formar mantas plásticas aí, tá? Com vários formatos diferentes. Pessoal, estou passando rapidinho aqui, porque realmente o nosso tempo já está estourando, tá? O processo de espumados em estrutural foam é muito parecido com injeção, onde eu tenho uma máquina que vai fazer uma mescla de polímero mais um gás, e aí a peça vira mais ou menos o que é o chocolate soufflé aí,
tá? Vocês podem ver aqui na minha esquerda aqui, tem a peça aqui, ó. Ela tem uma estrutura, vocês podem ver que ela está bem manchada ali por causa do gás. E dentro dela parece que está airada ali, né? Tem várias bolinhas ali, microbolhas de plástico, tá? Então essa expansão pode acontecer dentro da própria máquina, tá? E depois eu injeto esse material dentro da cavidade do molde, tá? E aí eu formo a peça. Essa como eu tenho a distribuição feita em vários pontos de injeção, uma máquina dessa pode ter 70 pontos, 100 pontos de injeção. A força de fechamento ela é bem baixa. Os moldes têm aí construções muito fáceis em alumínio, às vezes, por causa da força muito baixa aí de injeção. Então eu consigo tirar peças de grande porte, como pallet, por exemplo, caixas d'água, por exemplo, injetadas nesse processo, tá? Sendo produzidas aí e com baixo peso também, porque a expansão aqui do polímero, né, dessas microbolhas, ela ocupa o lugar do polímero. Então uma peça que, digamos aí, você tem uma redução de peso de 30% a 40% aí na transformação da peça normal. Pessoal, precisa acelerar, não vai ter jeito. E os espumados aí de poliuretano finaliza aí os nossos processos aí, tá? Antes da gente entrar no videozinho rápido, tá? Vocês têm aí a máquina bicomponente que está aqui acima, aqui, ó, essa foto de cima, onde tem os 2 cilindros. E eu mudando o cabeçote dessa máquina, eu posso fazer vários processos. Aqui ao lado, aqui, ó, a primeira imagem aqui do meu lado esquerdo, que aí tem um fundo até laranja, é uma tampa de um armário elétrico. Eu posso injetar a gacheta ali, que faz o revestimento da porta para não entrar água, em poliuretano, usando um processo que a gente chama de gasketing, tá? Acima vocês veem um bloco de espuma rosa aí, ó. O bloco de espuma rosa é um colchão, tá? É feito também através da espumação. Então eu tenho uma máquina muito parecida com essa que está aqui, ó, acima aqui de mim, né? Bicomponente, ela joga a espuma, então, né, numa esteira, e aí essa espuma, então, ela vai expandindo e vai formando esse bloco de espuma. E depois, no final do processo, a gente vai fatiando e vai formando os colchões. No meio aí, tem uma foto de uma infraestrutura de construção de injeção de peças para gabinete do refrigerador. Então, o pessoal pega a chapa do gabinete de refrigerador e injeta o poliuretano dentro. Ele faz o isolamento, então, térmico da geladeira. E por último, aqui embaixo, aqui a última foto ali na parte inferior esquerda do vídeo aí de vocês, tem um carrossel aí que faz solados, tá, de sapatos ou de tênis, né? Enfim, em poliuretano. E aí um carrossel aí, se eu não me engano, tem 36 ou 42 posições, onde eu vou fazendo a injeção, né, desse poliuretano bicomponente, ele expande, tá? E aí forma o solado do calçado. Então, como o processo ele demora para fazer então essa reação química, né? Eu tenho um carrossel aí com vários, né, solados aí, vários moldes, para que ele possa ser bem produtivo, tá bem? Então, dando um panorama geral aí, pessoal, nos processos, tá? E agora eu estou mostrando para vocês aí, então, um resumo, uma síntese de todos esses processos, começando pela injeção, né? Aí nós temos aí a injeção sendo feita bem artesanal. Os caras desenvolveram uma máquina manual, então ele põe lá o grânulo, aquece e aí ele injeta manualmente aí, formando aí a peça aí, ó, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o princípio é esse, pessoal, tá? O princípio da injeção é esse: aquecer o polímero, injetá-lo dentro de uma cavidade, tá? E aí retira ele do molde, extrai, tá? E você tem a peça pronta. Aí eu coloquei a máquina aí do nosso amigo Michel, né? E do nosso amigo Fábio Musi aí, que vão estar fazendo a palestra para vocês também aí dentro do Plastic Academy, né? Coloquei a máquina injetora aí, fabricando uma lente automotiva, tá? Esse já é um processo, né, muito mais tecnológico do que vocês viram anteriormente, mas o princípio é o mesmo, tá? Eu utilizo aí pressão e velocidade de injeção e temperatura para transformar então a peça plástica. Eu dei uma bela resumida aí, tá, pessoal? Vai mostrar só um pouquinho aí da injeção, né, para vocês verem como é que funciona o processo. Seguindo aí, então, nós vamos falar aí de compressão. Então, é um processo que já está caindo em desuso. Então, o plástico é colocado dentro do molde, tá? Esse molde vai dentro do forno ou recebe o aquecimento. E aí, por compressão, aí vocês estão vendo um macaco aí de automotivo aí. O cara faz aí a moldagem então da peça, tá? Aí ele vai tirar as rebarbinhas que ficou e tudo, e aí tem uma lixeirinha artesanal aí, tá? E essa é uma máquina de injeto compressão,
né, onde você dosa um material e depois comprime. Então isso é muito usado hoje em tampas, principalmente nas garrafas de refrigerante. É usado muito a injeto compressão, porque é um processo muito produtivo, tá? E aí vocês têm uma máquina aí de injeto compressão aí fazendo toda a parte de compressão das tampinhas, tá? Entramos aí no processo de extrusão. Vou mostrar dois momentos específicos aí do processo de extrusão para vocês, tá? Aí já é uma máquina um pouquinho mais automática, tem um motorzinho ali, né, e um redutor. E aí ele está fazendo aí uma peça extrudada aí, um tubinho aí, né, uma mangueirinha aí. Ele tira um funilzinho ali, mas ele também vai fazer aí o monofilamento aí para impressão 3D, né? Nessa maquininha aí está fazendo monofilamento. E ele pode usar esse monofilamento depois e granular também, fazer o granulado de plástico, tá? Depois tem um processo de termoformagem, tá? Aonde então a gente tem aí a maquininha que vai gerar o vácuo, então ele põe essa telinha aí para poder distribuir o vácuo em toda a peça, tá? Aí eu tenho um molde feito em resina epóxi, nesse caso é a carcassinha de um Fusca. Aí ele vai colocar a chapa ali, vai aquecer essa chapa através de resistências ali que estão na parte superior ali do forno. Olha, ele travou ali a chapa. Aí então as resistências, vai fazer o aquecimento então da chapa. Terminou de aquecer, então ele sobe o molde e gera o vácuo, formando o produto. Então esse é o processo de termoformação da forma mais simples que vocês podem observar. Aí ele faz a extração da peça e retira a chapa então já moldada, tá, com o formato que ele quer. Próximo processo é o processo de sopro. Então ele vai fazer então as garrafas e os frascos que são ocos por dentro, e eu tenho aí então o gargalo menor do que o próprio corpo da peça, tá? Na injeção eu consigo fazer o pote com a boca maior do que o corpo da peça, e se eu quisesse injetar essa peça eu não conseguiria. Então o sopro vem para solucionar esse problema, onde eu tenho o corpo da peça maior que o gargalo. Então eu formo uma mangueira plástica, né, aquecida, pastosa, e formo um gargalo. Então depois eu desço um pino e faço o sopro né, dentro dessa mangueira plástica que está pastosa, e aí eu tenho então a obtenção da garrafa, do frasco, ou nesse caso aí do galãozinho aí que vocês estão vendo. Ele está testando até a estanqueidade aí para saber se vai ter vazamento ou não, né? Essa é uma máquina bem automática aí nesse caso, tá? A rotomoldagem, tá, é o nosso último processo. Então ele coloca aí o plástico micronizado dentro do molde, fecha o molde aí, né? Faz aí o aquecimento e a rotação do material que está granulado até ele formar em estado pastoso e distribui no molde. Depois ele faz a refrigeração, retira a peça de dentro do molde, né, e obtém então um produto oco, porque ele fica girando aí 360 graus durante todo o tempo. Ele está desmontando o molde agora, vai desenformar a peça e vai formar então o vasinho aí que a gente está vendo aí agora. Aí depois ele corta a tampa ali, né, para formar o fundo do vaso, tá? E a própria tampa serve de fundo, tá bem? E esses foram alguns exemplos, tá, dos nossos processos de transformação. Pessoal, estouramos o nosso tempo, tá? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado realmente da nossa palestra, tá? Acompanhe aí as palestras do Plastic Academy com os outros participantes, tá? Obrigado aí pela participação de todos e espero vocês na minha palestra principal, a minha e do Wilson aí, falando aí do maquinês. Beleza? Obrigado, gente. Boa tarde a todos, bom dia a todos ou boa noite a todos e obrigado pela participação. Até mais.